vou ficando no slide, tá, pessoal? E eu retorno para tirar as dúvidas de vocês no chat, tá? Então, vamos lá. Saudações a todos. Nessa aula 2, né, nós iremos falar sobre conceitos iniciais em algoritmos. Tudo bem? Bom, antes de começar a falar, pessoal, sobre o que é um algoritmo, né, eu vou colocar alguns conceitos importantes aqui para vocês, tá? Primeiro conceito, né? Primeiro conceito aqui que é importante falar para vocês é esse conceito de lógica, tá? Nós retiramos esse conceito de lógica do dicionário eletrônico, né? Rollwise. E o que esse dicionário coloca com relação ao conceito de lógica, né? Olha só. Primeiramente aqui, podemos dizer que a lógica é uma parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral, né? Ou seja, dedução, indução, inferência, e também das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Tá? Então, olha que bacana, pessoal. Ele fala que a lógica, ela tem a ver com o quê? A lógica tem a ver com o pensamento em geral. Ou seja, é a arte de pensar, tá? É a arte de pensar, é a arte de raciocinar em geral, tá? E também a lógica tem relação com a determinação do que é verdadeiro ou falso. Por exemplo, você tem um fato, e aí você tem que avaliar esse fato e detectar se esse fato é verdadeiro ou falso, não é? Se ele é 1 ou 0. Se ele é true, né, que seria verdadeiro, ou falso, tá? Então, a lógica, ela estuda exatamente a arte aí do pensamento em geral. Legal. Ainda, sobre lógica. A lógica, ela forma, né, porque costuma raciocinar, é a forma, né, a maneira em que se costuma raciocinar uma pessoa ou um grupo de pessoas ligadas por um fato de ordem social, tá? Então, novamente, aqui nesse segundo item, o que ele fala? Que a lógica, ela é exatamente a maneira que nós raciocinamos, né, que nós pensamos, que nós refletimos, que nós raciocinamos sobre um determinado problema, tá? Ou seja, eu tenho um problema, pode ser um problema matemático, pode ser um problema computacional, e aí a gente vai ter que usar a lógica para pensar, para raciocinar, né? E pensar numa solução para esse problema, seja um problema matemático ou seja um problema computacional, tá? Ainda aqui sobre lógica. Lógica é um encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas convenções ou regras. Ou seja, o que ele fala aqui, pessoal? Que a lógica é um encadeamento coerente de algo. O que é encadeamento coerente? Encadeamento, pessoal, é exatamente você ter uma ordem de vários passos, de várias etapas, e essas etapas têm que ser coerentes. Essas etapas têm que ter uma ordem entre elas, não é? Essas etapas têm que ter um início, um meio e um fim. Ok? Então, é nesse sentido que ele fala que a lógica tem que ter um encadeamento coerente nas suas etapas. Tá? Tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Tá? Tem que ter uma entrada de dados, tem que ter um processamento desses dados e tem que ter uma saída. Tá? Ainda aqui, lógica. Lógica também é a organização no planejamento de instruções ou de comandos num algoritmo a fim de viabilizar a implantação de um programa. Então, olha só, pessoal, esse último conceito aqui é bem bacana, né? Ele fala que a lógica é o quê? A lógica é exatamente a organização de várias instruções, tá? Ou de várias linhas de comando dentro de um algoritmo, tá? Com o intuito de você, né, pessoal? Com o intuito, com o objetivo de que você consiga implementar um programa, né? Com o intuito de que você consiga implementar um programa numa determinada linguagem de programação. Legal, pessoal? Mas percebam, olha só, em resumo, em síntese, lógica, resumindo tudo isso aqui, pessoal, lógica é o quê? Lógica é exatamente a arte de pensar, né? Tá aqui, é o pensamento, né? É exatamente o raciocínio lógico, não é? E é exatamente uma sequência de etapas que você elabora, que você constrói, para conseguir desenvolver um algoritmo, tá?
posteriormente, esse algoritmo pode ser convertido para alguma linguagem de programação. Tá? Tudo bem. Ainda aqui, pessoal, mais um pouquinho sobre lógica. Tá? Já vou lá para o chat lá para saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Ainda sobre o que é lógica. Lógica é um conjunto de regras e princípios que orientam, de forma implícita ou explícita, o desenvolvimento de um argumento ou de um raciocínio, ou de a resolução de um problema. Lógica é ainda a forma pela qual as instruções, né, ou as linhas de comando são organizadas dentro de um algoritmo para a implementação de um programa de computador. Tá? Tiramos essa definição aqui do dicionário Aurélio. Tá? Então, percebam, pessoal, essa definição que eu coloco aqui não é muito diferente das primeiras definições do primeiro slide. Né? É na mesma linha. Ou seja, pessoal, o que é lógica? A parte de raciocínio, pensamento, né, necessário para você conseguir resolver um determinado problema. A lógica envolve várias linhas de código ou várias instruções que são organizadas dentro de um algoritmo para que você possa implementar um programa de computador. Tá? Olha só, pessoal, eu gosto de já deixar claro isso já nas primeiras aulas, que lógica é algo extremamente importante para você implementar um algoritmo. Tá? Se você tem uma boa lógica, tá? Se você tem um bom processo de raciocínio, um bom processo de pensamento, se você tem uma lógica bacana, certamente você será um grande desenvolvedor de algoritmos e, consequentemente, um grande desenvolvedor de programas, tá? Então, geralmente, pessoal, para você desenvolver o algoritmo, é importantíssimo você ter essa base da lógica, tá? Tanto é que nas próximas aulas, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre tabela verdade, tá? Eu vou falar sobre os operadores e, ou, not, né? Vou falar sobre a construção da tabela verdade desses operadores lógicos, tá? Exatamente porque esses operadores lógicos são importantíssimos para a gente começar a entender como fazer o desenvolvimento dos nossos algoritmos, como fazer o desenvolvimento dos nossos códigos de programa. Legal, pessoal? Então, em síntese, a lógica é isso aí, é o processo de raciocínio necessário para poder resolver os nossos problemas, tá? Legal. Tudo bem. Deixa eu olhar aqui no chat, se vocês têm algum apontamento nesse momento. Já temos 50 pessoas na sala. Bacana, bastante gente, hein? Muito bom. Acho que por enquanto não, né, pessoal? Vou prosseguindo, então. Certo? Vou continuando aqui na explicação. Vamos lá. Falar um pouquinho, pessoal, bem brevemente, sobre resolução de problemas. Bem breve. Tá? Olha só. Estou trazendo aqui, pessoal, a diferença para vocês entre exercício e problema. Tá? Olha só. Vamos ver as diferenças entre essas duas coisas. O que é um exercício e o que é um problema? Bom, olha só. Exercício, né, pessoal? Tirando aqui do dicionário Aurélio, ele fala o seguinte. Exercício, né? Se a gente pegar lá no dicionário, exercício é o ato de exercer, né? Alguém entrou aqui na sala? Não? Ainda não? O que seria exercício, pessoal? É o ato de exercer, de praticar algo, né? De você desempenhar uma função ou uma profissão, né? Você fazer o exercício de uma profissão. Você fazer uma atividade física, né? Também um exercício. Também exercício, pessoal, o período de execução dos serviços de um cargo público, né? Então, também é um exercício. Mas eu também quis chamar a atenção de vocês, pessoal, para esses dois elementos em azul. Quais são eles? O que é um exercício? Exercício é uma atividade planejada e executada regularmente, ou um trabalho escolar para treinar o aluno. Em síntese, pessoal, resumindo, o que é um exercício? Por exemplo, eu posso chegar no final da aula hoje e eu passo para vocês uma lista de exercícios. Então, qual que é o objetivo, pessoal, de uma lista de exercícios? É treinar vocês sobre uma determinada técnica. Treinar vocês sobre um determinado modelo matemático. Eu passo uma lista de exercícios para vocês gigantesca, com 30 exercícios, sendo que vocês vão aplicar a mesma fórmula matemática, só que de maneiras diferentes. Entenderam, pessoal? Então, geralmente, exercício, o que é? É uma coisa que você faz sempre, é executado regularmente. É uma coisa que, por exemplo, o professor pode aplicar em você para te treinar.
tá? Por exemplo, eu dou 30 exercícios para vocês sobre equação de segundo grau. Vocês vão fazer exercício de equação de segundo grau até não querer mais, né? Vocês vão fazer muito exercício. Diferentemente, pessoal, de problema, tá? Qual que é o conceito de problema? Problema, pessoal, o que é um problema? O problema já seria aqui embaixo, né? A definição, ele é uma questão matemática proposta para que se lhe dê uma solução. E geralmente, pessoal, um problema, ele é uma questão não resolvida ou de solução difícil, tá? Ou seja, pessoal, o que é um problema? Um problema geralmente é algo que você precisa pensar muito mais para resolver. Você não consegue resolver um problema de maneira automática, tá? Então, um problema geralmente ele tem uma solução bem mais complexa, bem mais difícil do que, por exemplo, uma lista de exercícios. Uma lista de exercícios eu vou aplicar para você, você vai aplicar o mesmo teorema para todos os 30 exercícios, né? Agora, um problema não. Um problema, geralmente, ele é de solução bem mais complicada, mais difícil, e ele é uma questão não resolvida. Você tem que pensar muito mais para poder resolver esse determinado problema. Bem? Legal? Tranquilo. Ainda aqui, pessoal, sobre exercício e problema, né? Na verdade, vai de encontro com o que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Exercício é treinar, é você treinar alguma coisa várias vezes, isso é exercício. E problema, pessoal, o que é o problema? De acordo com o que eu falei, é algo de difícil solução, é uma situação difícil, não é? Então, uma questão matemática mais complexa, mais complicada, que você tem que pensar muito mais para poder ter uma solução. Legal, pessoal? Então, é importante entender essas diferenças entre exercício e problema. Eu trouxe aqui, pessoal, um trechinho em inglês do livro do Zeitz, do Paul Zeitz. Depois eu disponibilizo a referência para vocês, tá? Mas desse trecho aqui, pessoal, em inglês, eu trouxe 2 momentos aqui em português para vocês, tá? Destaquei aqui 2 momentos em português desse texto em inglês. O que eu trouxe para vocês, pessoal? Essa diferença, né, entre exercício e problema. Olha só, de acordo com Paul Zeitz, um exercício é o quê? Um exercício é uma questão que você conhece como resolver imediatamente, ou seja, você olha para o exercício, você já sabe qual é o modelo matemático que você tem que aplicar, tá? Geralmente o exercício é assim, é a aplicação direta da fórmula, né? Você pega a fórmula e faz a aplicação direta. Geralmente isso é exercício. Agora, um problema, pessoal, o que é um problema? Ele demanda muito mais reflexão, muito mais esforço de pensamento, de raciocínio, para que você consiga solucionar antes de encontrar aí uma solução correta, uma solução adequada. Bem, pessoal? Mas, em síntese, é essa a diferença. Exercício você consegue resolver imediatamente, é só a aplicação de uma fórmula, enquanto que problema você tem que pensar muito mais para poder resolver esse problema computacional ou esse problema matemático. Legal? Então é importante a gente entender essa diferença entre exercício e problema. Legal, pessoal? Deixa eu partir aqui para o chat para ver se vocês têm alguma dúvida, algum apontamento, pessoal, sobre essa parte inicial, de lógica e de diferença de exercício e problema. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Sim ou não? Senão eu já vou partir já para a explicação de algoritmos. Tudo certo? Legal. Henrique, João Vitor, Danilo, bora. Bora lá. Continuando então. Prosseguindo. Então, agora, pessoal, vou começar a falar para vocês sobre algoritmos. Tá? Vou começar a falar sobre isso, que é bem importante nessa matéria, esse conceito. Algoritmos. O que significa algoritmos? Tá? Vamos lá. Ó, eu não vou ficar, pessoal, lendo todo esse texto aqui com vocês, até porque o slide vai ficar disponível depois, vocês vão poder fazer a leitura. Mas eu quis chamar a atenção de vocês aqui para alguns aspectos, para alguns pontos. Tá? Olha só, vamos pegar aqui. O que é um algoritmo? O objetivo principal do estudo da lógica de programação é a construção de algoritmos coerentes e válidos. Ou seja, é o objetivo da lógica de programação construir algoritmos corretos, precisos, que rodem, que funcionem corretamente. Não é? Mas aí, pessoal, ele coloca aqui, ó. O que é um algoritmo? Vamos ver aqui. O que seria um algoritmo?
Eu fiz algumas marcações aqui para vocês, pessoal. O que seria um algoritmo? Algoritmo é como se fosse uma sequência de passos, tá? É como se fosse uma sequência de passos, uma sequência de comandos, para que você consiga atingir um objetivo bem definido. Por exemplo, pessoal, quando você vai trocar o pneu da bike, né? Concorda comigo, pessoal, que trocar o pneu da bike é um algoritmo? É. Você tem que seguir aquele passo a passo corretamente. Se você não seguir aquele passo a passo, você não vai conseguir trocar o pneu. Mesma coisa, você vai trocar o pneu do carro. Existe uma sequência de passos correta que tem que ser feita para que o pneu do carro seja realmente trocado. A receita de um bolo, né, pessoal, para quem gosta de fazer bolo. Concorda comigo que uma receita de bolo, na verdade, uma receita de bolo é um algoritmo. Concorda comigo, pessoal? Você vai lá, coloca açúcar, coloca farinha, mistura, sei lá, 300 gramas de farinha, coloca 100 gramas de chocolate, mistura, sei lá, o açúcar, uma determinada dosagem, mistura um tanto de sal, não é, pessoal? Mistura o leite, 1 litro de leite, não é? Então, na verdade, por exemplo, uma receita de um bolo é um algoritmo, né? Uma receita de um bolo é uma sequência de passos para que você consiga atingir um objetivo. Qual que é o seu objetivo nesse caso? É ter o bolo pronto, né? Pronto para ser comido, para ser digerido. Tudo bem, pessoal? Que mais? Ainda em algoritmos, a gente tem que pensar com ordem. Portanto, precisamos utilizar lógica. Por que ordem, pessoal? Pelo seguinte, depois eu vou falar mais sobre isso para vocês, mas o que é ordem? Você concorda comigo, pessoal, que se eu tenho esse passo 2 e depois esse passo 3. Tudo bem, pessoal? Tem esse passo 2 no meu algoritmo e esse passo 3. Vocês concordam comigo, pessoal, que, tudo bem, digamos que o meu algoritmo está funcionando corretamente nesse momento. Entretanto, concorda comigo, pessoal, que se eu inverter o passo 2 com o passo 3, eu fizer uma troca, eu fizer uma inversão, concorda comigo, pessoal, que pode ser que o algoritmo não funcione mais? Sim, com certeza. Isso, inclusive, pessoal, existe no processo de produção, numa linha de montagem de uma indústria. Concorda comigo, pessoal? Numa empresa, numa indústria, a gente pode pensar realmente no conceito de processo e produto. Não é? O que é um processo na engenharia? Na engenharia, pessoal, um processo são as etapas. Não é? E o produto é o quê? É o produto final. Não é? Então, concorda comigo, pessoal, que se eu tenho um processo de montagem numa montadora de automóveis, eu não posso inverter os passos. Se eu inverter os passos, eu já posso prejudicar todo o processo de linha de montagem de um automóvel. Concorda comigo, pessoal? Então, nesse sentido que ele está falando aqui, que a ordem dos passos é importante no processo. A ordem dos passos é importante no algoritmo. Tudo bem? Já comentei com vocês, né, pessoal, que um algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, não é? Como se fosse um passo a passo, legal? Para poder elaborar algo, construir algo, tá? E também marquei aqui para vocês, né? Já vou aceitar aí quem chegou agora. E também, pessoal, o algoritmo é o quê? Ele é um conjunto de ações, né? Ações claras, ações bem definidas, passos bem definidos, para que você consiga chegar a uma conclusão, para que você consiga chegar a um objetivo definido. Tudo bem? Legal? Esse conceito aqui, pessoal, eu retirei do livro aqui do Forbelloni, de lógica de programação, tá? Aí quem quiser, né, depois lê aqui na íntegra esse texto que eu coloquei para vocês, e pode também pegar o livro lá para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Legal, pessoal? É um livro que fala aqui especificamente sobre lógica de programação. Tá joia? Legal. Falei já, né, pessoal, sobre lógica, sobre algoritmos. Falando um pouquinho mais agora sobre algoritmos. Ó, o que é o algoritmo? Algoritmo é um processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes em que se estipulam, com certa generalidade e sem restrições, regras formais para a obtenção de um resultado ou de uma solução para um problema. Ó, queria chamar a atenção de vocês, pessoal, para esse conceito aqui, com relação a isso aqui, ó. O que é um algoritmo?
Primeiro, ele é um processo de cálculo, né? Para desenvolver o algoritmo, certamente vocês vão usar muito cálculo, tá? E percebam, um algoritmo, pessoal, tem que ser desenvolvido de maneira genérica e sem restrições. O que é isso, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês agora. Digamos, pessoal, que eu peça para vocês desenvolverem um algoritmo para calcular a média aritmética simples dos alunos aí da sala. Tá? Vocês têm que fazer um algoritmo para isso, para calcular a média. Aí chega um camarada aí da sala e fala assim para mim, professor, olha, eu fiz um algoritmo, ele está muito bom, ele funciona corretamente. Entretanto, professor, o meu algoritmo só funciona para 20 alunos. Ele não funciona para mais de 20 alunos. Mas eu pergunto para vocês, pessoal, o que vocês acham? Será que está coerente esse algoritmo? Será que ele está genérico? Será que ele está sem restrições? O que vocês acham? Acho que não, né, pessoal? Acho que não. Porque esse algoritmo, especificamente desse colega que eu citei, ele só roda para 20 pessoas. Entretanto, o que a gente deveria fazer, pessoal? Nós deveríamos criar um algoritmo que rodasse para qualquer quantidade de alunos. Ou seja, o meu algoritmo tem que rodar para uma turma de 10 alunos, mas também tem que rodar para uma turma de 20 alunos, 50, 100, 200. Ele tem que rodar corretamente para qualquer quantidade de alunos. Entenderam, pessoal? Então, nosso algoritmo tem que ser genérico, ele tem que ser restrições. Ele não pode funcionar, por exemplo, uma turma só de 20 alunos. Não é? Ele tem que ser uma solução generalizada. Tá? Ainda aqui, sobre algoritmos. Algoritmo é um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas, destinadas à solução de um problema, ou de uma classe de problemas num número finito de etapas. Queria chamar a atenção, pessoal, para esse último aspecto aqui. Ele fala que o algoritmo tem um número finito de etapas, de comandos. Opa! Será que alguém vai perguntar alguma coisa aí? Deixa eu... Não? Achei que alguém ia questionar alguma coisa, que tinha aberto o áudio aqui. Não? Tranquilo? Então tá bom. Show de bola. Então, só fechando aqui, pessoal, por que o algoritmo ele tem que ter um número finito de etapas? Por quê? Porque o algoritmo, pessoal, tem que ter um início, um meio e um fim. Concorda comigo, pessoal? Tem que ter entrada de dados, processamento dos dados e depois impressão dos dados na tela. Né? Tem que ter um início, um meio e um fim. Ou seja, o algoritmo ele tem que ter um número finito de etapas. Tudo bem, pessoal? Legal. Agora eu vou partir lá para o chat para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse trechinho que eu acabei de explicar. Leonardo, nenhum algoritmo roda sem nenhuma restrição? Independe da escala que seja. Algo simples, como o senhor falou dos alunos, ou algo mais grandioso. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, Leonardo. Não sei se eu entendi direito. Acho que você está perguntando se o algoritmo pode ter restrições. Seria isso, nesse sentido, né? Até pode, Leonardo. Não sei se é exatamente dessa forma que você está perguntando. Mas, por exemplo, eu posso ter uma restrição da seguinte forma. Oi, Leonardo. Minha pergunta é assim, se algum algoritmo tem alguma restrição, se nenhum roda sem nenhuma restrição. Pode ter sim, Leonardo, pode ter. Sabe como? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu posso desenvolver um programa que ele só, sei lá, ele só pode trabalhar com dados numéricos. O usuário não pode digitar texto, não pode digitar string. Aí eu vou ter que fazer uma validação no meu código, vou ter que fazer uma validação no meu programa, para que sempre que o usuário tente digitar informação textual, eu tenho que pedir para o usuário digitar a informação de novo. Então, concorda comigo que isso é uma restrição, de certa forma? Né? Eu estou dizendo para o meu usuário, né? Olha, você não pode digitar informação do tipo texto. Você só pode digitar informação numérica. Números, né? Números inteiros e reais. Aí, sempre que o usuário tentar digitar uma informação errada, eu tenho que pedir para ele digitar de novo. Então, isso, né, Leonardo, a gente pode considerar como restrições. Pode sim, Leonardo. Pode acontecer.
Tá? Sim, obrigado. Legal, legal. Mas fique à vontade, pessoal. Se tiver qualquer dúvida aí, fique à vontade para questionar, tá bom? Mas acho que quando eu falei, pessoal, de restrição, mais quando eu expliquei essa parte de restrição, foi mais no âmbito de criar um algoritmo que seja geral, né? Por exemplo, se você quer vender uma solução para o mercado, veja a seguinte situação. Você quer criar um software, vender uma solução para o mercado, né? Concorda comigo, pessoal, que quanto mais geral for sua solução, quanto mais sua solução se encaixar em grande quantidade das empresas, provavelmente mais você vai conseguir vender. Concorda comigo, pessoal? Provavelmente sim, né? Se você criar uma solução que é mais generalizada, provavelmente você vai conseguir vender mais para o mercado, porque seu software roda para qualquer tipo de empresa. Mas aí, Leonardo, alguém poderia me chegar e perguntar assim para mim, professor, mas o meu software é bem específico. Meu software só roda para pequena empresa, pequeno porte. Esse é o meu segmento de mercado. Eu vou atuar só que empresa pequeno porte. Esse é meu segmento de mercado. O que eu vou te falar, Leonardo? Bacana. Você pegou um nicho bem específico de mercado, um segmento bem específico. Você vai pegar pequenas empresas, né? Às vezes empresas até familiares. Esse vai ser o foco do seu sistema. Você não vai atacar muito o grande porte, porque grande porte já tem software que lidera o mercado, né? Então, às vezes, o seu foco vai ser pegar um segmento de pequenas indústrias. Pode ser, né? Por que não? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer, pessoal. Legal. Maravilha, maravilha. Muito bom aí as considerações. Prosseguindo, o que nós temos? Ó, por que um algoritmo é importante, pessoal? Por que um algoritmo é importante? Qual a importância de um algoritmo? Bom, o algoritmo prepara uma lógica adequada, correta, para resolver um determinado problema. Tá? A partir de um algoritmo, pode ser construído um programa, que estará escrito em alguma linguagem de programação, tá? Para que possa depois ser executado no computador. Caso o algoritmo desenhe uma lógica geral de uma solução, ele poderá ser programado em diferentes linguagens de programação. Resumindo, pessoal, o que é tudo isso aqui que eu falei para vocês? Por que um algoritmo é importante? Olha só. Não sei se vocês sabiam, pessoal, mas o algoritmo, se vocês quiserem, o algoritmo pode ser feito no papel. Sabiam, pessoal? Eu posso pegar, sei lá, pego ali uma folha de papel que eu tenho. Se eu quisesse, pessoal, a gente poderia fazer a matéria de algoritmos inteira usando só lápis e papel. Sabiam disso? Eu pedi para vocês. Vamos lá, pessoal. Lápis, grafite, borracha, papel e vamos fazer o algoritmo no papel, na folha de papel, fazendo no braço mesmo, na unha. Aliás, pessoal, essa aqui é considerada a melhor técnica, a melhor forma de você aprender a desenvolver algoritmos é no papel. Sabiam disso, pessoal? Por quê? Porque o que é um algoritmo, conforme eu falei? O algoritmo, pessoal, é a lógica que você prepara. É o rascunho, é o modelo, é uma lógica, né? E essa lógica pode ser feita no papel, tá? Uma vez, pessoal, uma vez você tendo construído a lógica, uma vez você tendo elaborado o algoritmo, você pode converter esse algoritmo para qualquer linguagem, seja C, C++, Java, Python, PHP, C Sharp, seja qualquer linguagem. Isso é importante destacar, pessoal. Então, qual que é a importância de um algoritmo? A grande importância de um algoritmo é que ele é a solução para o problema, tá? Ele é a solução para um problema. Se você conseguir desenvolver o algoritmo, se você conseguir desenvolver a solução para o problema, com certeza você vai conseguir converter esse algoritmo para qualquer linguagem de programação. Isso é o de menos. Porque, geralmente, pessoal, as linguagens de programação, a sintaxe de uma linguagem para outra não muda muita coisa. Tá? Geralmente, a grande dificuldade, pessoal, em programação, qual que seria a grande dificuldade em programação? É lógica. Sabiam disso, pessoal? Geralmente, a grande dificuldade de uma matéria de algoritmos é exatamente a questão da lógica. É exatamente o desenvolvimento do algoritmo, tá? Que é resolver o problema, que é exatamente a etapa de resolver o problema. Uma vez resolvendo o problema, pessoal, você converte rapidamente para a linguagem. É só você conhecer os comandos da linguagem. Entenderam, pessoal? Então, o grande X dessa matéria é o desenvolvimento da lógica.
é o desenvolvimento do algoritmo, do passo a passo, né, da sequência de etapas para você conseguir resolver um determinado problema. Legal? Professor, Oi. o senhor está falando sempre em algoritmo, mas vamos dizer assim, como você citou, né? Eu vou criar um software para atender um nicho de mercado, uma empresa X. Por exemplo, minha engenharia é civil, tá? E vamos dizer assim, eu não que seja, não que eu vá trabalhar com isso, mas, por exemplo, uma base, eu quero criar um programa para fazer cálculo estrutural, um exemplo. Qual seria, vamos dizer assim, eu entendi a lógica do que é o algoritmo, mas, vamos dizer assim, qual seria o passo a passo para começar isso? O que seria o começo, o desenvolvimento disso? Certo, Danilo. Então, olha só. Isso eu citei como um exemplo, né? Mas se o senhor tiver uma forma mais fácil lá de explicar. Então, olha só, Danilo. Para você desenvolver um algoritmo, um programa, né, um algoritmo, primeiramente você tem que fazer coleta de dados. Então, digamos aí que o seu problema é fazer a parte de cálculo estrutural. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver quais são os dados que você precisa jogar para o algoritmo. Sei lá, você vai precisar jogar dado de temperatura, dado de pressão, dado de altura, de peso, né? Todas algumas informações que você tem. Aí, o que você vai ter que fazer, Danilo? Daqui a pouquinho vou dar alguns exemplos de algoritmos, tá? Você vai ter que pedir para o usuário, digite o valor da temperatura. O usuário digita a temperatura. Digite o valor da pressão. Digite as medidas, altura e, né, pessoal, altura e comprimento. Isso vai tudo na entrada do algoritmo, vai tudo como entrada de dados, tá? O seu algoritmo vai capturar esses dados e aí você faz os cálculos. Os cálculos são feitos no programa. E aí você vai pegar os resultados desse cálculo e fazer os prints na tela, né? O que são os prints? É você imprimir um resultado. Você vai imprimir um resultado que vai ser importante para o seu usuário final ou para o seu gestor lá na empresa. Aí, com aquele resultado, aquele seu coordenador, aquele seu gestor na empresa, ele vai poder tomar algum tipo de decisão dentro da empresa, dentro da organização. Tá? Então, geralmente, Danilo, você tem que fazer essa entrada dos dados primeiro, né? Captura os dados, temperatura, pressão, largura, altura, comprimento. Tudo isso é capturado como dados de entrada no algoritmo. Depois você faz cálculos, operações aritméticas, lógicas, e no final você vai fazer os prints na tela, onde você vai imprimir os resultados que vão poder te ajudar a tomar decisão dentro da empresa, dentro da organização. Tá? Seria mais ou menos isso, Danilo, que você estava querendo? Porque assim, quando o senhor fala assim, tem etapas, né? Por exemplo, eu preciso ser vamos dizer assim, são passos ordenados, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. É mais isso que não que eu não tinha entendido, mas vamos dizer assim, mais passo, por exemplo, eu citei isso como exemplo para o senhor, né, mas eu começo por onde? Isso que ficou assim, meio perdido, mas tranquilo, um pouco está aí. Daqui a pouquinho eu vou começar a passar os exemplos para vocês, tá, pessoal? Por enquanto eu estou mais na teoria, daqui a pouquinho hoje já vai ter exemplos de algoritmos, hein? Hoje já vai ter exemplos, tá? Aqui eu estou um pouquinho mais na teoria, né? Às vezes é mais difícil de visualizar. Mas daqui a pouquinho vai ter exemplos. Mas geralmente o algoritmo, pessoal, você faz a entrada de dados primeiro, são os primeiros passos, né? Na verdade, primeiro você tem que declarar variáveis. Você declara variáveis primeiro, depois faz a entrada de dados, aí faz cálculos e, por último, você imprime as informações na tela. Então, geralmente, você tem que seguir essa estrutura, né? Essa sequência básica. Posso até colocar no chat aqui para vocês, pessoal. Geralmente, quais são os passos básicos, né, de um algoritmo. Vou colocar aqui, ó. Declaração de variáveis. Qual que é o tempo de duração para poder fazer esse processo todo, desde a coleta até o final, o resultado final, mais ou menos, em média? Tempo? Então, ou é variável? Não tem como... não tem como quantificar assim o tempo, né?
Porque veja bem, né, Leonardo, você pode ter uma tela, uma interface gráfica, e o usuário operador ele pode levar mais ou menos tempo para digitar os dados, né, conforme a agilidade do operador técnico, né, a pessoa, de digitar os dados numa telinha. Porque quando você pressiona o botão OK para calcular, geralmente os cálculos são relativamente rápidos, né, porque eles são feitos via computador. Só se for, né, Leonardo, aqueles cálculos estatísticos, aqueles processamentos pesados, né? Aqueles processamentos pesados, eles podem levar mais um certo tempo, né? Pode levar um pouco mais de tempo para processar. Principalmente se for cálculo matemático muito pesado, né? Cálculo estatístico muito pesado, pode levar um pouquinho mais de tempo. Mas se for aí operações mais simples, né, Leonardo? Geralmente leva milésimos, né? Milésimos de segundos, né? Mas depende muito do computador e depende muito do tipo de cálculo que está sendo feito. Tá bom? Essa questão aí de tempo. Tá joia? Mas hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês os algoritmos, tá? Hoje já vai ter exemplo, vocês já vão ver exemplo de algoritmo rodando hoje. Tá bom, pessoal? Estou aqui mais na teoria, mas já vou começar com vocês aqui nos exemplos. Hoje já vai ter exemplo em Portugal Studio e na linguagem também. Já teremos isso hoje. Ó, olha só, pessoal, continuando. Como que nós podemos elaborar um algoritmo? Existem, pessoal, várias formas, várias maneiras de você desenvolver um algoritmo. Existem várias técnicas, tá? Se você quiser, você pode desenvolver um algoritmo, pessoal, usando português coloquial. Olha só, português coloquial não é a melhor forma de desenvolver um algoritmo. Não é, pessoal. Por quê? Porque o português coloquial, basicamente, é uma redação. É basicamente você escrever um textão, para demonstrar o funcionamento de um algoritmo. Entretanto, pessoal, vocês concordam comigo, pessoal, que usar texto, usar redação, usar português, né, pessoal, escrito em português, concorda comigo que não é a melhor forma de desenvolver algoritmo? Não, não é a melhor forma. Por quê, pessoal? Porque geralmente escrever não é fácil escrever. Concorda comigo? Geralmente, quando a gente escreve um texto, o texto fica meio ambíguo, fica com dúvidas, né? Às vezes a gente não consegue interpretar direito aquele texto, né? Então, o português coloquial é uma técnica que existe para desenvolver um algoritmo, mas não é a melhor técnica do mundo, tá? Não é recomendada. Existe uma outra técnica aqui, pessoal, que é chamada de pseudocódigo, tá? Essa técnica é bem bacana, porque ela tem palavras-chave que são diretamente relacionadas com a programação. Ou seja, pessoal, pseudocódigo tem palavras que se aproximam e muito da linguagem de programação. Exemplos, pessoal, de palavras-chave de um pseudocódigo. Exemplos de palavras-chave. Início, fim, escreva, leia, imprima, escreva, comando C, comando enquanto, tá? Então, a grande vantagem, pessoal, de usar o pseudocódigo é que ele já tem várias palavras-chave, e essas palavras-chave a gente consegue converter muito facilmente para uma linguagem de programação, tá? Aliás, pessoal, já estou adiantando para vocês que a técnica que a gente vai usar aqui para desenvolver um algoritmo vai ser o pseudocódigo, tá? A técnica que a gente vai usar aqui ao longo do semestre para desenvolver os nossos algoritmos será o pseudocódigo, tá? Olha só, pessoal. Existem outras técnicas também que podem ser utilizadas para desenvolver algoritmos. Tem o diagrama de blocos, também chamado de fluxograma, e tem também o diagrama de Chapin, tá? Que eles são ferramentas gráficas, ferramentas visuais, onde você usa caixinhas para representar os algoritmos, tá? Inclusive, eu vou mostrar os dois aqui para vocês, pessoal. Olha um exemplo aqui de um diagrama de blocos. Um exemplo aqui de um fluxograma, para representar o funcionamento de um algoritmo. Olha só. Início do algoritmo. Ir para o primeiro socket. Olha só, pessoal, o que seria isso aqui? Isso aqui seria uma condição. Olha só. Se os sockets testados for menor que 10, se essa condição aqui for verdadeira, for V, ele vem aqui para baixo. Se essa condição aqui, sockets testados menor que 10, se for falso, o que ele vai fazer? Ele vem para esse outro caminho e segue lá para o final do algoritmo.
Olha só, outra decisão aqui, pessoal. A lâmpada não acendeu? Né? É uma pergunta, é uma decisão. Se a lâmpada não acendeu, se essa resposta for verdadeira, ele vai executar esses comandos. Se essa resposta, pessoal, o lâmpada não acendeu, for falsa, ele vai seguir um outro caminho no meu algoritmo. Tá? Então, esse aqui é chamado de fluxograma ou diagrama de blocos. Tá? É uma outra ferramenta que existe e pode ser usada para desenvolver algoritmos. Outra aqui, pessoal, diagrama de Chapin. Olha como é que funciona o diagrama de Chapin. Ele vai colocando, pessoal, os comandos como se fosse uma tabela. Literalmente como se fosse uma tabela. Então, olha só. Ir para o primeiro socket. Sockets testados é menor que 10. Ó, mas na verdade eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, pessoal, aqui embaixo, ó. Dá uma olhada aqui. Vocês perceberam que aqui tem um triângulo? Perceberam, pessoal, que aqui nessa tabelinha tem um triângulo? O que é esse triângulo aqui? Ele é uma estrutura de decisão. Olha só, ele faz a pergunta. A lâmpada não acendeu? Se a resposta, pessoal, para o lâmpada não acendeu for falsa, para onde que ele caminha? Ele vai caminhar aqui para a parte inferior, vai caminhando e vai executar esse comando final. Se o lâmpada não acendeu, pessoal, a resposta for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai executar todos esses comandos que estão imediatamente abaixo da decisão verdadeira. Legal, pessoal? Na verdade, qual que era o meu foco aqui, pessoal? Meu foco aqui era mais mostrar para vocês que existem várias estratégias para desenvolver algoritmo. O português coloquial, que não é a melhor forma de fazer, não é recomendado. O pseudocódigo, que é a melhor forma, porque ele usa palavras-chave, tá? E tem também ferramentas mais gráficas, que é o diagrama de blocos, que é o fluxograma, ou o diagrama de Chapin. Existem diferentes formas, diferentes maneiras de desenvolver o algoritmo, mas a estratégia que a gente vai usar, pessoal, vai ser exatamente o pseudocódigo. Tá? Inclusive, pessoal, respondendo essa pergunta que vocês estavam fazendo agora há pouco para mim, aqui já dá para vocês terem uma ideia de como vai ser uma estrutura de um pseudocódigo. Já dá para ter uma ideia. Ó, pessoal, como é que é um pseudocódigo? Um pseudocódigo é assim, ó. Olha só, o que eu fiz aqui, ó. Percebam, eu criei uma variável aqui, a variável é a variável idade. Tudo isso eu vou falar melhor para vocês depois, tá, pessoal? Só estou dando uma ideia geral para vocês do que é um pseudocódigo. O que eu fiz aqui, ó? Declarei uma variável idade que é do tipo inteira, tá? Aí eu venho para o meu pseudocódigo aqui embaixo. Escreva, digite a sua idade. Então, estou pedindo para o usuário digitar a idade dele. Quando o usuário digitar a idade no teclado, né? Essa idade vai ser armazenado aqui no leia idade, né? A idade do usuário vai ser armazenado dentro da variável idade, tá? Depois eu faço aqui digamos, um teste, né? Uma comparação. Eu quero verificar se essa pessoa com essa idade, se ela é maior ou menor de idade, tá? Aí eu questiono. Se a idade for maior ou igual a 18 anos de idade, então eu imprimo na tela, escreva, você é maior de idade. Né? Então, se a idade for maior ou igual a 18, eu imprimo, você é maior de idade. Imprimo isso na tela. Se essa condição aqui, pessoal, do idade maior ou igual a 18 for falso, o que ele vai fazer? Ele vai cair no bloco do senão. E aí vai imprimir na tela, você é menor de idade. Tá? Então, pessoal, não se preocupe ainda com a sintaxe desse algoritmo aqui. Eu ainda vou explicar ele melhor para vocês. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês nesse momento, pessoal? Que olha só, isso aqui é a estrutura de um pseudocódigo, é a forma que a gente vai trabalhar na disciplina. Por quê? Porque ele trabalha com o conceito de palavras-chave. Quais são algumas palavras-chave que a gente está usando nesse pseudocódigo aqui, pessoal? Olha as palavras-chave aqui, ó. Inteiro, início, escreva, leia, se, então, senão, tá? Todas essas palavras-chave, pessoal, que eu coloquei aqui, é como se fosse o quê? Comandos. É como se fosse comandos do nosso pseudocódigo, tá? Então, quando a gente desenvolve o nosso algoritmo em pseudocódigo, ele fica muito próximo, ele fica muito parecido com uma linguagem de programação. Então, é por isso que a gente vai adotar
essa estratégia do pseudocódigo. Legal? Já vou lá para o chat, pessoal, para ver se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte aí, tá? Só vou finalizar aqui, ó. Lembra da outra técnica que eu falei para vocês, pessoal? Qual que é a outra técnica para desenvolver um algoritmo? É o português coloquial, né? Que eu falei que não é a melhor forma de fazer. Ó, vamos pegar um algoritmo aqui em português coloquial, para ver como é que ele fica. Olha só. Olha só. Eu vou ler 2 valores digitados pelo usuário no teclado. E aí eu vou guardar esses valores nas variáveis A e B. Tá? Calculo a soma dos 2 valores, divide essa soma por 2 e guardo o resultado numa terceira variável chamada média. E aí, por último, eu vou visualizar na tela o valor, vou imprimir na tela, né? Visualizar na tela o valor da variável média. Perceberam, pessoal? Percebam que o português coloquial seria o quê? Português coloquial é texto puro, né? Então, é complicado, pessoal, você desenvolver algoritmos, você desenvolver programas de computador usando texto. Daí a vantagem da gente usar uma estratégia, usar uma técnica como o pseudocódigo, que eu acabei de destacar para vocês. Legal, pessoal? Que vai ser o grande foco aí da nossa disciplina ao longo do semestre. Tá? Deixa eu ver aqui o chat, pessoal, para ver o que vocês estão pontuando. O Luiz Felipe, não ficaria intuitivo. Verdade, Luiz Felipe. Se você, Luiz Felipe, usa o português, não fica legal, não fica intuitivo a programação, né? Não fica próximo da linguagem de computador, né, Luiz Felipe? Então, a melhor técnica a ser usada é o pseudocódigo, tá? Ah, com certeza, Igor. O Portugal é muito bom para usar, o Portugal. Inclusive, nós vamos usar o Portugal Studio na disciplina, viu, Igor? Nós vamos usar a ferramenta Portugal Studio para desenvolver os nossos algoritmos aqui na nossa matéria. Exatamente isso, Igor. A gente vai fazer programação no Portugal Studio na nuvem, na internet. Eu vou abrir o ambiente para vocês aqui e fazer a programação com vocês ao vivo, em tempo real. Tá? Exatamente, Luiz Felipe. O pseudocódigo é muito parecido com fórmulas, né? É muito parecido com comandos. Exatamente, Luiz. Esse é o grande objetivo do pseudocódigo. Esse é parecido com comandos, com fórmulas de Excel, por exemplo, digamos assim. Exatamente. Legal. Vocês querem fazer mais algum apontamento, pessoal, sobre essa parte aí? Ou não? Basicamente, o que eu quero que fique claro para vocês agora é que nós vamos usar o pseudocódigo, por quê? Porque o pseudocódigo tem palavras-chave, ele tem comandos. E fica muito mais fácil, pessoal, a gente trabalhar com comandos, tá? Porque quando a gente for converter esse algoritmo para a linguagem, esses comandos são muito parecidos com os comandos que a gente tem na linguagem de programação. Entenderam, pessoal, a vantagem da gente trabalhar com pseudocódigo? Então, o pseudocódigo é exatamente a técnica que a gente vai estar usando aqui na disciplina. Legal, meninos e meninas. Prosseguindo. Vamos lá. Daqui a pouquinho vai começar a ter os exemplos. Vamos lá. Ó, processos que sofrem um algoritmo, né, pessoal? O que a gente faz num algoritmo? Que tipo de trabalho a gente faz no algoritmo? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Um computador, ele não está preparado para executar algoritmos. Né, pessoal? Você não pode desenvolver um algoritmo e jogar o algoritmo para o computador rodar. Né? Geralmente, o algoritmo, pessoal, você desenvolve o algoritmo antes do programa. Você desenvolve o algoritmo primeiro e aí converte o algoritmo para uma linguagem. Tá? Então, o computador não está preparado para executar o algoritmo diretamente. Você tem que converter esse algoritmo para alguma linguagem de programação, seja ela C, C++, Python e assim por diante. Tá? O programa obtido na linguagem, né, ou criado a partir do algoritmo, ele tem que ser o quê? O que você tem que fazer no seu programa, pessoal? Percebam. Primeiro você faz o algoritmo, depois você desenvolve o programa de computador. Tá? Em cima do programa de computador, o que você tem que fazer, pessoal? Em cima do programa de computador. Em cima do programa, você tem que editar ele. O que é editar ele, pessoal? Você tem que ter um editorzinho. Você tem que ter um editor de texto para poder fazer a programação. Concorda comigo? Tem que ter um editorzinho. Depois eu vou apresentar para vocês um editorzinho para vocês fazerem a programação.
um editor de texto, um bloco de notas, para poder fazer a codificação. Seu programa, pessoal, também tem que ser compilado, né? Você tem que compilar o seu programa para a linguagem de máquina, para que seu computador entenda aquele programa. Seu programa tem que ser executado, né? Você tem que ver ele rodando, tem que ver ele funcionando, né? E tudo isso feito em cima do computador. Legal? Esses 3 aspectos que eu estou citando aqui, pessoal, edição, compilação e execução, eu estou falando exatamente aqui para vocês, ó. Estou detalhando mais. Olha só, vamos lá. Os programas de computador, eles têm que ser editados, utilizando normalmente um editor de textos especial do próprio ambiente de desenvolvimento, né? O que é uma IDE, pessoal? Essa sigla aí, IDE. IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? É um termo que vem do inglês. É um ambiente de desenvolvimento integrado. É um ambiente que pode ser usado para você fazer a programação do seu código, do seu programa de computador, tá? Mas resumindo, pessoal, o que é um editor? Um editor é como se fosse um editorzinho, por exemplo, um bloco de notas, um notepad, onde você vai fazer a programação do seu código naquele editor, para você poder digitar ele, tá? Depois, os seus programas têm que ser compilados. Ou seja, pessoal, os seus programas têm que ser traduzidos para a linguagem de máquina para que o computador consiga entender esse código. Então, isso que nós chamamos de compilação, tá, pessoal? Compilação geralmente é feita pelo próprio ambiente. Você faz a codificação e aí você compila o código para ver ele rodando, para ver ele executando, tá? Depois tudo isso eu vou explicar para vocês como fazer no ambiente. Na compilação, nesse processo de compilação, o compilador detecta erros no programa, né? Se houver, porque às vezes pode ser que você compile o código, pessoal, e ele não tenha erro. Ele passou perfeito, passou 100%, não deu erro nenhum, né? Então, na compilação, o compilador vai detectar erros no seu programa, se houver, e os relaciona com códigos de biblioteca necessários. O que é isso, pessoal? Para que serve compilação? Você compila o código para executar ele, para ver ele rodando. E quando você compila o código, pessoal, na compilação ele pode apontar erros, né? Ó, você errou nessa e nessa parte do código, você tem que alterar. Você, programador, tem que alterar. Ou ainda, pessoal, o compilador pode rodar o programa diretamente, quer dizer que você não errou em nada, e o programa executa normalmente. Legal? Que mais? O programador, pessoal, faz testes, trabalha na depuração dos problemas, otimiza o programa até a obtenção de uma versão satisfatória do programa. O que é isso, pessoal? Você, programador, né? Você, desenvolvedor, você vai poder melhorar o seu código, né? Às vezes você cria uma primeira versão, aquela versão até rodou, até funcionou, mas você acha que dá para melhorar, né? E aí, num processo de melhoria contínua, digamos assim, né? Pegando aí a área da engenharia, num processo de melhoria contínua, você pode ir melhorando esse programa. Você pode ir deixando ele mais rápido, menor, né? Você tinha um código que tinha 50 linhas de código. Você diminui a quantidade de linhas, deixa ele mais eficiente, mais rápido, né? Então, sempre a gente pode até trabalhar esse conceito de melhoria contínua e estar sempre melhorando o nosso código de programa. Ok? Legal. Já vou lá para o chat, pessoal, só para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Vamos lá. Prosseguindo. Linguagens de programação. Conforme mencionado, será necessário escrever o algoritmo numa linguagem de programação, né? E a partir do algoritmo, a gente consegue desenvolver o nosso programa, conforme eu já falei. Uma linguagem de programação, ela estabelece o quê? Ela estabelece um grupo de regras, um vocabulário, uma sintaxe, né? Para poder escrever programas válidos nessa linguagem. O que é isso, pessoal? Toda linguagem de programação tem uma sintaxe, tem um vocabulário. Tem regras que têm que ser respeitadas para que você consiga programar nessa linguagem de programação. Bem, pessoal? Por exemplo, a linguagem Python. A linguagem Python tem toda uma sintaxe, né? Para poder escrever os programas, os comandos, e essa sintaxe tem que ser respeitada. Senão, os seus programas em Python não vão rodar, não vão funcionar. Tudo bem?
Legal. Aqui, pessoal, eu só estou dando alguns exemplos para vocês de linguagens. Ó, para programar um algoritmo, nós podemos usar qualquer linguagem de programação. Primeiro você desenvolve o algoritmo, e depois de ter desenvolvido o algoritmo, você pode converter ele para qualquer linguagem de programação. Estou citando aqui para vocês, pessoal, exemplos de linguagens de programação. Tá? Olha só. Temos aqui algumas linguagens mais antigas, né? Digamos assim. Pascal, Ada, COBOL, Fortran, Basic, Assembly. O Assembly é a linguagem de máquina. Tá? Destacar aqui, pessoal, COBOL e Fortran, que mesmo sendo linguagens antigas, tem muita gente que ainda trabalha com COBOL e Fortran, tem muita gente ainda ganhando dinheiro com COBOL e Fortran, por incrível que pareça, até os dias atuais. Tá? Outras linguagens, C, C++, Java, né? O Java aí como uma das linguagens mais usadas aí no mercado atualmente, né? Temos, pessoal, todas as linguagens da plataforma .NET da Microsoft. Quais são elas? C Sharp, VB.NET, C++.NET. São todas linguagens da plataforma .NET da Microsoft. E outras linguagens aqui. PHP, que é mais voltado para sistemas cliente-servidor. Perl, Python, né? Que são linguagens aqui voltadas para sistemas específicos ou para programação para a internet. Tá? Já estou indo lá para o chat, tá, pessoal? Só um momentinho. E outras linguagens aqui. Lisp, ActionScript, VBScript, que são exemplos de linguagens de programação também para sistemas bem específicos. Legal? Mas o que não falta nessa área é linguagem, pessoal. O que não falta nessa área é linguagem de programação. Tem muita linguagem de programação que pode ser utilizada. Tá? O Rafael está destacando ali, né, Rafael? Para criar sites, qual a linguagem mais utilizada atualmente? Então, Rafael, o pessoal hoje em dia está utilizando muito para programação para a internet, o pessoal está falando muito aí de HTML5, né? Que é uma versão aí mais atual, uma versão mais nova aí do HTML, que é o HTML5. Mas o pessoal também usa bastante, Rafael, o JS, né? O que é JS? JavaScript. Né? O pessoal tem usado bastante aí JavaScript para programação para a internet. E para a internet também, Rafael, tem CSS, né? Que é a parte de folhas de estilo. Tá? Apesar também, Rafael, que Java dá para você fazer muita coisa para a web com Java também, né? Aliás, Java dá para fazer tudo, né? Java dá para criar aplicação para desktop, dá para fazer coisa para web, Java dá para programar para celular, para smartphone, né? Java, a gente pode afirmar, Rafael, que é uma das linguagens mais bombril que a gente tem, né? Você pode fazer praticamente tudo em Java. Dá para programar Java para Windows, exatamente, Rodrigo. Dá para fazer jogos em Java. Java dá para usar no Linux, no sistema operacional Linux. Java é uma linguagem sem meio bombril, dá para você fazer tudo. Tudo quanto é tipo de aplicação. Hackear, né, Roberto? Dá para fazer muita coisa no Java. Né? Aliás, Android, pessoal, Android para smartphone, para celulares, Android é Java, né? O sistema operacional Android para smartphones, na verdade, ele é Java. É tudo Java. Tá? Legal, meninos. Show de bola. Prosseguindo. Vamos lá. Ó, vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal, antes da gente começar a programar. Vou dar alguns exemplos de algoritmos para vocês no dia a dia. Algoritmos quaisquer, do dia a dia. Ó, aqui eu tenho um algoritmo para efetuar uma ligação em telefone público com cartão. Esse aqui é antigo, hein, pessoal? Esse aqui é antigo. Esse aqui é aquele famoso orelhão. Acho que vocês aí, que são todos jovens, né? Eu acho que vocês, talvez vocês nem devam ter conhecido, né, pessoal, os velhos orelhões que tinham espalhados aí pela cidade, né? O orelhão da Telefônica, da Oi, né? A Oi chegou a ter. Né, Henrique? Ficha nem se fala, hein, professor? Ficha. Ficha é mais velha ainda, né? O cartão já é uma coisinha mais nova, né? Saudade. Sério, você tem saudade? Ah, é verdade. Verdade, Lua. Tinha gente que colecionava os cartões. Tinha mesmo.
Ah, você não tem saudade. Você está brincando, né, João? Você está brincando. Mas é verdade, o Luan está falando, pessoal, tinha gente que colecionava aqueles cartões de crédito para poder telefonar. É, Rafael, eu tinha coleção também, era bem bacana. Era legal. Para a época era legal, né? Era bacana na época. Era ostentação, né? É verdade, orelhão era ostentação na época. Fila para fazer ligação no orelhão, hein? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Puxa vida, hoje em dia, né, barateou tanta tecnologia, né, que, nossa, celular, né, pessoal, não é tão caro igual antigamente, tem umas marcas aí com preço mais acessível, né? Então, as coisas baratearam um pouco, né? Aumentou a concorrência. Quem diria, João Pedro? Puxa vida. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Ó, então, um algoritmo para efetuar uma ligação em telefone público com cartão, tá? O exemplo é antigo, pessoal, mas mais para vocês entenderem a ideia de um algoritmo, tá? Ó, é um passo a passo. Um algoritmo é um passo a passo, tá? Olha só. Tira o fone do gancho. Tirou o fone do gancho. Introduz o cartão. Posiciona o microfone na boca e o alto-falante no ouvido. Bem, aguarde o tom, né? Tem que dar o barulho de tom, né? E então você disca o número desejado. Legal. Enquanto a chamada não for atendida, aguarde. Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas esse enquanto aqui é como se fosse uma estrutura de repetição. Vocês perceberam, pessoal, que esse enquanto aqui é uma estrutura de repetição? É. Ou seja, enquanto a chamada não for atendida, do outro lado, né, pelo destinatário, enquanto o destinatário não atender a ligação, só que é uma repetição. Enquanto a chamada não for atendida, você tem que ficar esperando, você tem que ficar aguardando. Isso aqui seria uma estrutura de repetição. Você tem que ficar esperando, você tem que ficar aguardando, tá? Depois, pessoal, continuando o algoritmo. Assim que outra pessoa atender do outro lado, você vai conversar ou deixar o recado na secretária eletrônica, não é? Não é, pessoal? Ou você vai conversar, ou se cair na secretária, você deixa recado. E, por último, você coloca o telefone no gancho para poder encerrar a ligação telefônica. Legal, pessoal? É um algoritmo. Concorda comigo? É o algoritmo do dia a dia para fazer uma ligação telefônica. Um algoritmo. Tá? Um algoritmo bem simples. Ó, outro algoritmo aqui, ó. Vamos ver. O algoritmo para trocar. Ah, alguns poderiam me falar, pessoal. Professor, dá uma melhorada nesse algoritmo aqui, ó. Esse algoritmo aqui dá para melhorar, não dá, pessoal? Dá sim. O que faltou fazer no final aqui do algoritmo? Alguém consegue me dizer no chat o que faltou nesse algoritmo aqui, pessoal? Faltou ele pegar, ó. Retirar o cartão. Isso, exatamente, Henrique. Exatamente, Henrique. Pegar o cartão, porque do jeito que o algoritmo está construído, ele esqueceu o cartão, concorda? Esqueceu o cartão e foi embora. Né? Tudo bem. Então, poderia ser otimizado esse algoritmo aí para poder retirar o cartão como última etapa. Outro algoritmo, pessoal, fazer a troca de uma lâmpada. Ó, como seria? Pega uma escada, posiciona a escada embaixo da lâmpada queimada, né, digamos assim, busca uma lâmpada nova, sobe na escada, retira a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova. Novamente, né, pessoal? Um algoritmo bem básico, um algoritmo bem simples para trocar uma lâmpada. Mas concordam comigo, pessoal? Esse algoritmo aqui também poderia ser melhorado, né? Também poderia ser aperfeiçoado. O que poderia ser feito, pessoal, nesse algoritmo aqui? Alguém tem alguma ideia? O que poderia ser feito? Sei lá, guardar a escada, né, pessoal? Guardar a escada, fazer o descarte adequado da lâmpada queimada. Teria que descer da escada, né? Exato, Henrique. Primeiro descer, né? Desce da escada, guarda a escada e dá o descarte adequado da lâmpada queimada, né? Porque lâmpada queimada não pode descartar em qualquer lugar. Tem um descarte adequado, né? Tem que levar num posto de coleta. É verdade, Henrique. Tem os postos aí, né? Na prática, você teria que fazer isso, né, Henrique? Levar num posto de coleta adequado. Os meninos estão falando aqui, ó. Verificar se o disjuntor está ligado. Importante, Roberto.
testar a lâmpada antes. Verdade, Rafael. Desligar a energia para não tomar um choque. Pode ser. Desligar a energia é luxo? Acho que é isso que vocês estavam rindo aí, né, pessoal? Desligar a energia é luxo. Acho que é isso que vocês estavam rindo aí, né? Tá joia. Continuando, vamos lá. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Muitas vezes nosso algoritmo pode ser aprimorado, né? Pode ser otimizado. Por exemplo, aqui a gente colocou descer da escada e guardar a escada. Tudo bem? Então, a gente acabou de dar uma otimizada, fazer uma melhoria aí no nosso algoritmo. Tudo bem? Ó, outros apontamentos aqui, pessoal, que a gente tem. Algo extremamente importante será considerar todos os passos necessários de um algoritmo e a ordem em que eles deverão ser executados. Percebam. Duas coisas importantes que ele coloca aqui, pessoal, nesse trecho de texto aqui, ó. Primeiro, os passos, né? No algoritmo é extremamente importante os passos que são colocados no algoritmo, as etapas, os passos, e também é importante o quê? A ordem desses passos. É aquilo que eu falei no começo, pessoal. Por exemplo, eu tenho meu algoritmo, ele está funcionando corretamente. Tem a etapa 2 e a etapa 3. Se eu inverter essas duas etapas, se eu trocar essas duas etapas de lugar, pode ser que meu algoritmo não funcione mais. Né? Ele pare de funcionar. Ou ele passe a funcionar de maneira incorreta. Tá? Inclusive, pessoal, vou mostrar algumas situações aqui para vocês. Ó. É o mesmo exemplo do algoritmo do telefone público. Mas a gente fez aqui algumas eliminações de etapas. Nós excluímos algumas etapas. Olha só. Tá aqui, ó, as mesmas etapas, tá ok, pessoal? Tudo aqui, mesmas etapas. Mas eu cheguei aqui, ó, dentro do enquanto, o que que eu fiz? Eu excluí o aguarde e eu excluí o converse. Excluí duas etapas. Ou seja, depois que ele está executando o enquanto, né? Enquanto a chamada não for atendida, ele já vai direto e coloca o telefone no gancho. Vocês perceberam, pessoal? O que está aparecendo isso? Está aparecendo o trote. Concorda comigo que está aparecendo o trote? O cara fica esperando a ligação ser atendida e aí ele já põe no gancho imediatamente, em seguida. Ou seja, parece que ele só liga para o cara atender e bate na cara dele, como se fosse um trote. Concorda comigo, pessoal? Então, perceba que aqui, o fato de você retirar duas etapas já vai fazer com que o algoritmo não funcione mais corretamente. Não está mais correto esse algoritmo, né? Quando nós fizemos aqui a simples eliminação de duas etapas, tá? Mesma coisa aqui, pessoal, o que a gente fez nesse caso? A gente trocou etapas, inverteu etapas, que é o que eu falei agora há pouco. Ó, o algoritmo é a mesma coisa, tudo bem? Mas olha o que eu fiz. Enquanto a chamada não for atendida, aguarde, ou seja, ele fica aguardando. Mas perceba, pessoal, quando a pessoa do outro lado atende o telefone, o que ele faz? Ele coloca o telefone no gancho. Ele bate o telefone no gancho e depois ele começa a conversar. Ou seja, tá esquisito, não tá, pessoal? Perceba que a gente trocou esse passo com esse. Será que está correto isso? Não tá. Porque olha só o que aconteceu. O cara bateu o telefone no gancho e depois começou a conversar sozinho. O que parece isso, pessoal? Parece que o cara é maluco, não parece? Ele botou o telefone e depois começou a conversar com o infinito. Conversar com ninguém. Ou seja, parece que o cara é maluco. Então, percebam, pessoal, que o fato de você trocar dois comandos já vai fazer com que o algoritmo não funcione mais corretamente. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão pontuando aqui no chat. Vamos lá. É verdade, Luan. Esse é o algoritmo dos telefones de São Paulo. Puxa vida, Rafael, puxa vida. O Luan ali até riu, né, Luan? Parece que o cara é maluco, né? Ele botou o telefone no gancho para depois começar a falar. Tá estranho, né? Então, essa troca dos passos ali fez com que o algoritmo não funcione mais corretamente. Digamos assim. Legal? Prosseguindo. Agora sim, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os algoritmos usando o pseudocódigo. Tá? Então, olha só. A utilização de pseudocódigo se caracteriza
pela utilização de algumas palavras-chave, que representam ações, né? Ações, atividades na língua do desenvolvedor, na língua do programador. Por exemplo, pessoal, vou dar algumas situações aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui as palavras, já vou mostrar os exemplos daqui a pouquinho, tá? Eu vou ter exemplos onde eu vou usar a palavra-chave escreva. O que é o escreva, pessoal? Escreva é para visualizar uma mensagem ou resultado na tela do computador. Ou seja, você vai imprimir uma mensagem na tela com escreva, tá? Comando leia. Para que serve o comando leia? Ele serve para ler, para fazer a leitura de dados digitados pelo usuário. Início e fim, pessoal. Para que serve início e fim? É para delimitar um bloco de programa. Para delimitar o início e o fim do seu algoritmo. E o real inteiro, pessoal, para que serve o real inteiro? O real inteiro são tipos de dados que servem para você poder criar uma variável. Por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo inteira. Eu vou criar uma variável do tipo real. E assim por diante. Não fiquem preocupados, pessoal, porque na semana que vem eu vou explicar melhor esses comandos aqui para vocês, tá? Eu só estou dando um overview geral aqui para vocês na aula de hoje. Semana que vem eu vou explicar com mais detalhes esses comandos. Escreva, leia, início e fim, real inteiro. Na semana que vem, tá? Então, estou dando um overview para vocês, porque esses comandos fazem parte do pseudocódigo. Outro símbolo que eu coloquei aqui é a setinha, que serve para efetuar um cálculo, né? Sempre que eu quiser fazer um cálculo, eu vou usar esse operador, que é a setinha. Essa setinha é usada para atribuição de valores, tá? Mas acredito, pessoal, que vai ficar mais fácil vocês olhando aqui, ó. Vou dar um exemplo agora para vocês de um algoritmo, pessoal. Vamos lá. Ó, o que eu vou fazer nesse algoritmo, pessoal? Nesse algoritmo aqui, em pseudocódigo, eu vou calcular o quadrado de um número. O que é um quadrado de um número, pessoal? Por exemplo, qual que é o quadrado de 3? O quadrado de 3 é 3 elevado ao quadrado, né? 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Qual que é o quadrado de 4? O quadrado de 4 é 4 vezes 4, que dá 16. E assim por diante. O quadrado de 5 é 25. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Vamos ver um exemplo de algoritmo aqui, pessoal. Ó, o nome desse meu algoritmo aqui é quadrado. Esse nome fui eu que dei, tá, pessoal? Nós que demos esse nome aqui para o nosso algoritmo. O nome dele é quadrado. Todas essas palavras aqui que estão, pessoal, em azul, elas são consideradas palavras-chave do pseudocódigo. São comandos, são palavras-chave do pseudocódigo, tá? Tudo que está em azul é considerado palavras-chave ou comandos do meu pseudocódigo. Tudo bem? Então, aqui eu estou chamando, pessoal, o meu algoritmo, qual que é o nome dele? Quadrado. E eu dei esse nome para ele. Estou declarando aqui duas variáveis. São elas, variável Q e N, ambas são do tipo inteiro. Legal? Início e fim, pessoal, é o bloco principal do meu programa, do meu algoritmo. O que eu fiz aqui? Escreva, digite um número. Estou pedindo para o usuário digitar um número, digitar uma informação. Assim que o usuário digitar um número, via teclado, esse número vai ser armazenado dentro da variável N, através desse comando leia. Tudo bem? E aqui nós temos o cálculo, pessoal. Eu estou pegando o valor dessa variável N e estou fazendo N vezes N, que é exatamente o cálculo do quadrado, e estou atribuindo o resultado para a variável Q. Tudo bem? Depois estou imprimindo na tela com o comando escreva, imprimindo o resultado. O quadrado é Q. E aí finalizo o meu algoritmo em pseudocódigo. Finalizo aqui. Professor. Oi, dúvidas? Nesse, Pessoal? no escreva esse mais que, qual que é o motivo dele? Ó, pessoal, esse mais, olha só, isso aqui também eu vou falar mais na semana que vem. Mas esse mais aqui, para que serve, pessoal? Esse mais aqui é como se fosse simplesmente um separador.
É só para... na verdade, né, um termo mais técnico de computação, eu estou fazendo concatenação. Eu estou concatenando essa string junto com o valor dessa variável, concatenando tudo, juntando tudo para imprimir na tela do usuário. Um termo mais técnico de computação é isso, eu estou fazendo concatenação, tá? Mas aqui um termo mais de algoritmos, pessoal, eu posso afirmar que esse mais é como se fosse um separador. Eu só estou separando esse texto aqui, que vai ser impresso na tela, separando da variável, né? E quando eu imprimir tudo isso aqui na tela, pessoal, o que ele vai fazer? Será que ele vai imprimir o quê? Não. Ele vai pegar o valor da variável Q, e é esse valor que vai ser impresso na tela. Então, sinal de mais aqui, pessoal, é só um separador, só isso. Ele pode ser um sinal de mais, ou pode ser também a vírgula. Se vocês acharem que fica mais simples de entender, pessoal, pode ser a própria vírgula. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Entendi. Aqui, entendeu? Legal. Pessoal, são aí 22h26. Eu já quero fazer Portugal Studio com vocês. Topam? Já vamos programar aqui e fazer ver rodar. Vamos que vamos? Vamos lá. Ó, esse pseudocódigo aqui, pessoal, ele está em algoritmo, em pseudocódigo. Agora eu vou mostrar para vocês como ficaria esse pseudocódigo no Portugal Studio. Tá? Ó, o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer o seguinte. Vocês vão perceber que é muito parecido. Né? É muito parecido com o pseudocódigo que eu acabei de mostrar para vocês agora. Eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Vocês vão perceber que eu interrompi o meu compartilhamento. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, tá? Esse programinha aqui rodando, lá no meu ambiente Portugal Studio. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, se alguém quiser fazer comigo, eu acho que muitos de vocês vão querer fazer junto comigo, né? Faz assim, ó. Aqui, pessoal. Esse aqui é o ambiente Portugal Studio. Estão vendo aí no chat? Tá aí no chat, pessoal. Clica nele e acessa o ambiente. Eu vou compartilhar com vocês agora. Por gentileza, pessoal, clica nele aí. Eu vou compartilhar com vocês agora o meu ambiente do Portugal, que a gente vai programar juntos. Só um momentinho. Vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Está carregando. Só um momentinho. Carregou. Estão vendo, pessoal? Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá. Ó, olha só. Vocês estão nessa telinha aqui, correto, pessoal? Esse aqui é o Portugal Web Studio. Vocês vão programar nele comigo. Tá? Ó, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão clicar aqui, ó, nesse botão Começar a Editar. Clica aqui. Começar a editar. Clica nele, espera um pouco. Ele vai carregar essa ferramenta para vocês. Joia? Nessa ferramenta, pessoal, vocês vão clicar onde? Aqui, ó. Estão vendo? Vocês vão clicar em Novo Arquivo. Quando vocês clicarem em Novo Arquivo, pessoal, ele já carrega essa estrutura básica para vocês, tá? Depois eu explico melhor para vocês o que é esse programa e o que é essa função, tá, pessoal? Isso aqui ele já traz básico, já traz pré-definido. Aonde que vocês vão fazer, pessoal, a programação de vocês? Dentro dessa função início. Estão vendo aqui? É dentro dessa função início que vocês vão fazer ali a codificação do programa de vocês. Tá? Ó, na verdade, pessoal, já fiz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Peguei lá do meu slide e já coloquei o meu código aqui. O que vocês querem fazer, pessoal? Vocês querem tentar digitar ele? Acho que seria bom, né? Para dar uma testada nele. Pode ser? Deixa eu ver o chat aqui. O que vocês estão perguntando? Rodrigo aprendeu no Eclipse? Tem muita diferença ou é o mesmo conceito? É a mesma ideia, Rodrigo. É um ambientezinho de programação. É a mesma ideia, Rodrigo. Tá? Vocês conseguem visualizar, pessoal, o meu slide ali para conseguir, o meu código para conseguir digitar? Sim?
Então, vou pedir para vocês digitarem rapidinho, tá bom? Acho que alguém ia perguntar alguma coisa para mim, né? O Danilo. Então, professor, Pode perguntar. eu até abri aqui, só que como eu estou fazendo aula pelo próprio computador, eu ia tentar deixar a tela compartilhada, mas ele diz que não é possível porque eu fico com a tela meio a meio no computador, né? Aí eu não consigo assistir o senhor e digitar lá. Ah, você tem 2 monitores de vídeo, é isso? Não, Tem 2 monitores? eu queria dividir aqui a tela, né, dar uma minimizada e para ver se eu conseguia, só que o Portugal não deixa. Ele não, pelo menos aqui para o meu notebook ele não deixa, acho que a tela é pequena. Ô Danilo, vai puxando para aumentando a tela que ele vai abrir essa opção. Dá para você ir esticando, né? Você vai pegando a bordinha ali e vai esticando ela aos pouquinhos que você consegue. Ou você também pode, pessoal. Agora eu coloquei de um tamanho aqui que ele permitiu. Ou você pode ir dando Alt Tab, né? Você faz Alt Tab no teclado e vai migrando de uma tela para outra, né? Aos pouquinhos. É outra possibilidade. Tá? Tudo bem. Estão digitando, pessoal? Vocês querem que como é o primeiro código, vocês querem que eu copie ele aqui no chat, pessoal, para vocês jogarem direto lá, para testar ele, ver ele rodando? Querem que eu jogue aqui no chat? Ô, professor. Oi? O meu, ele tá com o número até o 6 ali. Como que eu adiciono mais um número? O número até o 6. Pra digitar. Acho que é só você dar um enter. Ó, eu vou rodar meu código, pessoal, para vocês verem ele rodando, tá? Espera aí, ó. Vou rodar o meu código. Vocês viram que o código, pessoal, ele fica na parte de cima da tela, né? Fica na parte de cima da tela e aqui embaixo é o resultado da compilação. Vocês estão vendo? Aqui o programa está rodando aqui embaixo. Ó, digite um número. Vou digitar o número 3. Ele vai fazer 3 vezes 3 dá 9. O quadrado é 9. Vocês viram aqui o programa rodando, pessoal? Eu posso rodar ele outras vezes. Vou rodar de novo. Vamos lá. Eu mandei compilar. A compilação, esse botão aqui, pessoal, aqui parece uma seta. Esse aqui é a compilação, tá? Aí eu mando rodar e faço. Eu quero o quadrado de 9. Qual o quadrado de 9? 9 vezes 9 é 81. Ok? Ele vai rodando aí o código para vocês. Tá, joia, pessoal? Conseguiram testar ele? Ó, eu também coloquei o código aqui, pessoal, no chat, se alguém quiser pegar. Coloquei aqui no chat para vocês. Tá bom? Aí faz um teste aí, pessoal, vê ele compilando, vê ele rodando. Gostaria que vocês fizessem esse primeiro contato aí com a ferramenta. Tá? Rodou, pessoal? Conseguiram fazer ele rodar? Professor, meu não está liberando para compilar, ele não está ficando verdinho. Não está ficando verdinho aqui igual o meu? Puxa. Ele fica cinza, como se não tivesse a função liberada. Você quer tentar fechar ele e entrar de novo? Para ver se... Estranho isso. Vou tentar fechar e entrar de novo. Isso. O meu, você viu que ele aparece aqui, né? O meu tá indo, professor. Pode ser que tenha acontecido o seguinte, ó. Você tem que clicar aqui no interromper, no xizinho. Às vezes você está com uma execução em andamento, aí você tem que clicar no xizinho para que ele possa interromper uma execução anterior. Então, vê se você pode clicar no xizinho. Tem como clicar no xizinho ou não? Para interromper uma execução anterior? Não, também. Tá Não, tudo também. cinza. Então tenta entrar de novo, então. Tá. E os demais, pessoal, conseguiram aí? Conseguiram testar? Conseguiram compilar? O João Vitor comentou ali, né? Tenta entrar de novo. Sim, conseguiram? E os demais, pessoal, conseguiram rodar?
Compilaram ele, testaram ali com alguns números? Eu não consegui ainda, não. Professor, só não consegui rodar novamente o programa. Tem algum outro jeito? Se eu dar só no play de novo, ele só roda uma vez? Esse programa você tem que dar o play de novo. Esse programa, do jeito que está, você sempre tem que pressionar o play. Sempre tem que executar o compilar. Tá? Beleza. Tá bom? Depois, futuramente, a gente vai ver códigos onde ele se repete. Ele pode se repetir várias vezes. Mas não é o caso desse. Esse é um código mais simples, ele só roda uma vez. Aí sempre você tem que pressionar o compilar novamente. Tá bom? Fechou, obrigado. Imagina. Isso, Rafael. Só você digitar o número e apertar o Enter. Isso mesmo. Vou fazer de novo lá, Rafael. Ó, clica aqui no executar o programa. Aí você espera um pouco, né, Rafael? Aguarda um pouco. E ele carrega aqui embaixo, ó, Rafael. Você tem que clicar aqui embaixo, tá? Você clica aqui embaixo em digitar o número. Aí você coloca o número, sei lá, número 6. Dá Enter. Ele vai fazer, o quadrado de 6 é 36. 6 vezes 6 é 36. Ah, aqui foi agora, professor. Foi? Ah, legal. Show de bola. Perceberam, pessoal? Então, o primeiro algoritmo aí que vocês fizeram no Portugal, hein? Bacana, né? Primeiro algoritmo aí que vocês desenvolveram em Portugal. Joia? Essa ferramenta aí, Portugal Studio, que ela é bem bacana aí para compilar o código, para ver ele rodando e assim por diante. Tá? Professor, uma dúvida. O computador precisa ter o quê de hardware para conseguir rodar esses programas de programação de boa? Depende da linguagem, Roberto. Depende da linguagem. Se for um ambiente mais pesado, igual Eclipse, NetBeans, aí tem que ser uma baita de uma máquina para rodar. Tem que ter bastante memória, processador. Mas vocês perceberam que esse ambiente que a gente está usando é um ambiente na nuvem, né? Um ambiente na internet. Então, ele é até leve, né? Vocês perceberam que ele é relativamente leve, né? Agora, se você estivesse usando um Java, um Eclipse, um NetBeans, aí tem que ter uma máquina muito boa para rodar, porque ele é lento, ele é muito pesado. Então, professor, porque o meu computador aqui ele é bom, só que eu fiz uma vez e parece que o programa travou na segunda vez que eu fui executá-lo. Ele demora, pessoal, é fato. Até no meu ele demora, viu? Não é só no de vocês. No meu também, pessoal. No meu também. Ó, vou clicar de novo, ó. O meu aqui, Quando eu executo, foi uma vez, demorou pra caramba para ele abrir. ele demora um pouquinho, ó, porque tá na internet, né? Ele tá rodando na nuvem. Tá vendo? Ó, ele roda na internet, ele roda na nuvem. Então, ele demora um pouquinho mesmo para rodar. Agora, acho que ele deu um erro aqui na minha compilação. Vamos ver. Programa finalizado. Ó, às vezes ele demora no meu também, pessoal, porque ele tá rodando na internet, ele tá rodando na nuvem, né? Ele não tá rodando local. Tá? Mas tem uma possibilidade, pessoal, tem uma outra alternativa. Não sei se vocês sabiam, dá para baixar esse Portugal Studio local. Você pode baixar ele na sua máquina, ele é gratuito, e aí provavelmente ele fique mais rápido para rodar. Então, minha sugestão é a seguinte, pessoal. Durante essa semana, peguem o Portugal Studio, download, tá? Tem uma versão de download, vocês podem baixar no computador de vocês, tudo bem? E aí, certamente, para rodar local no computador de vocês, ele fica mais rápido. Tá bom? Então, fica aí minha sugestão para vocês para essa semana. Tem aqui, ó, Lua, esse aqui. Aí, durante a semana, vocês instalam. Combinado? Tá ok. Pessoal, mas eu ainda tenho coisinhas para passar para vocês na aula de hoje, pessoal. Eu vou ter que estender um pouquinho. Não tem problema? Tem mais uns 2 exemplozinhos que eu preciso fazer com vocês. Pode ser? Opa, imagina, Lua. Vamos lá, meninos. Bora. Bora. Vamos lá. Eu sei que vai passar um pouquinho, pessoal, aí do horário, mas vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui agora o meu PowerPoint. Voltei o meu PowerPoint para vocês. Só um momento. Está carregando. Carregou. Legal. Ó, pessoal. Então, conforme eu falei, esse aqui é o meu pseudocódigo, né? É o meu algoritmo do cálculo do quadrado. E aqui seria a conversão para Portugal Studio, que é o que vocês acabaram de fazer agora.
Tudo bem? Prosseguindo no slide, pessoal, o que nós temos? Isso aqui, pessoal, seria o código em Python, tá? Só que eu não vou entrar nisso ainda hoje, pessoal. Como a gente está entrando agora no Portugal Studio, nesse momento, eu não quero misturar as bolas hoje, tá? Eu vou deixar isso aqui para a gente falar na semana que vem. Pode ser? Vamos focar hoje em Portugal, senão fica muita coisa para uma mesma aula. Vou fazer o seguinte, vou para um outro, porque o Python, né, pessoal? A linguagem Python é a linguagem de programação que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina, tá? Mas não vamos mexer com ele ainda hoje, tá? Vamos de novo aqui para o Portugal. Se der tempo, a gente faz Python hoje, se der tempo. Vamos lá. Esse aqui é um outro exemplo, pessoal, de algoritmo, também pseudocódigo. O que esse exemplo está fazendo, pessoal? Ele vai calcular a média de valores. Tudo bem? Eu tenho 3 variáveis aqui, são elas: variável média, variável A e variável B, tudo do tipo real. Tá? Eu vou ter que pedir para o usuário 2 variáveis, e eu calculo a média delas, e depois eu imprimo na tela. Então, aqui que eu fiz, pessoal? Fiz um escreva e um leia, né? Sempre eu tenho que fazer um escreva e um leia. Para cada entrada de dados que eu precisar fazer, para cada entrada de dados, eu tenho que fazer um escreva e um leia, tá? Então, aqui eu fiz um escreva e um leia para a variável A, tive que fazer um escreva e um leia para a variável B. Olha o cálculo aqui, ó. A mais B entre parênteses, somado, depois dividido por 2. O resultado vai ser atribuído para a variável média. E por último, pessoal, vou imprimir o valor de média na tela. Legal? Então, um algoritmo em pseudocódigo bem simples, para a gente poder calcular a média de 2 variáveis e 2 valores digitados pelo usuário. Isso aqui seria em pseudocódigo, isso aqui seria em algoritmo. Como é que fica em Portugal? Fica assim, pessoal. Na verdade, igual, né? Bem semelhante ao pseudocódigo. Entrada dos 2 dados, cálculo e imprimir na tela do usuário. Vamos tentar fazer isso aqui também, pessoal? Pode ser? Sim? Vocês já estão aí com o Portugal Studio aberto? Pode ser, pessoal? Sim? Da mesma forma, primeiro, dúvidas. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse código aqui especificamente, antes de ir para o Portugal Studio? Vocês têm alguma dúvida sobre ele? Vocês estão vendo ali o código no slide? Vocês têm alguma dúvida específica sobre esse exemplo? Esse é um exemplo para calcular a média aritmética simples de 2 variáveis. Tá? Variáveis A e B. Tranquilo, Jefferson? Ah, com certeza, João Vitor. Quando você instala o Portugal Studio, fica muito mais rápido, porque ele fica local na máquina. Bem mais rápido, João Vitor. Legal. Então, de novo, pessoal. De novo, eu vou compartilhar aqui a tela, né, do meu Portugal Studio, né, para a gente poder fazer aqui em conjunto. Só um momentinho. Cadê aqui meu Portugal Studio? Eu especificamente, pessoal, estou usando o Portugal Studio na nuvem, tá? Eu estou usando na internet. Mas quem quiser pode usar, né? Vocês têm essas 2 possibilidades aí. Vocês podem instalar a versão ou vocês podem trabalhar tudo na web. É vocês que sabem. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar agora. Cadê vocês, pessoal? Estou procurando vocês aqui. Estou com várias telinhas aqui que estão abertas. Só um momentinho. Vamos lá. Tá aqui, achei vocês. Vou compartilhar agora a tela aqui do meu Portugal. Vai aparecer para vocês agora. Só um momentinho. Apareceu, né, pessoal? Tá aí a tela do meu Portugal Studio. Agora a gente vai testar esse segundo exemplo. Bem? Clico aqui em novo arquivo. Ele vai abrir aqui meu ambiente. Já coloquei aqui o meu código, né? Peguei lá do meu PowerPoint. Tá aqui todo o meu código. Opa, eu acho que não é esse aqui, né, pessoal? Esse aqui foi o anterior.
Só um momentinho aqui. Esse aqui é o anterior. Tem que pegar aquele que nós calculamos, né? Nós calculamos ali a média entre duas variáveis. Tá aqui ele, pessoal. Compila, né? Executa o código. Tá aqui, ó. Digita o primeiro número. Primeiro número, 10. Segundo número é 5. Ele vai fazer 10 mais 5 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. Tá vendo aqui, pessoal? A média dos dois valores é 7,5. Vou pedir, pessoal, para vocês também fazerem um teste aí, por gentileza. O senhor pode colar ele de novo, professor, no chat? Posso? Hoje, pessoal, até estou colocando aqui no chat, porque a gente está com o horário meio apertado, né? Mas aí nos próximos aí, pessoal, eu pretendo dar um tempinho aí para vocês digitarem, tá, pessoal? Porque é sempre bom que a gente vai se acostumando, né, com a codificação. É que a gente está com o horário meio apertado hoje. Mas eu pretendo, nas próximas aulas, aí dar um tempo para vocês fazerem e ver, né, pessoal? Ver rodando, ver os erros que acontecem e assim por diante. Mas hoje tá tranquilo. Tá bom? Então, percebam, declaramos 3 variáveis, média A e B, tudo do tipo real. Fizemos escreva a leia para o A, escreva a leia para o B. Fizemos o cálculo e imprimimos o resultado na tela. Ele aponta sim, viu, Rafael? Se der um erro, ele aponta. Quer ver? Posso até fazer um teste aqui, Rafael. Deixa eu tentar fazer um teste aqui, vamos ver. Sei lá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deu certo aqui, professor. Deu? Bacana. Porque o número Professor, grande ele deu. eu tentei elevar um número ao quadrado e ele deu erro aqui na minha tela. Se o senhor quiser fazer aí de exemplo. O A vezes A, você está falando? Aquele No primeiro primeiro código? número eu tentei fazer tipo um 2 ao quadrado. Aí ele deu erro e ficou bem bacana aqui. Ele até finalizou o programa. Ah, você quer colocar seu código aqui no chat para mostrar como ficou? É isso? Da forma que você fez? Não, sem problema, tranquilo. Pode seguir no seu exemplo. Não, mas coloca. Pode colocar, Jefferson, para a gente ver como ficou o seu aí, para a gente ver como ficou. Porque às vezes você fez de uma outra forma, um pouco diferente, que é bom para a gente, né, para compartilhar com a galera aí, é legal. O erro foi esse. Ah, esse foi o erro. Sim, foi tentando elevar o número ao quadrado na primeira variável lá. No primeiro exercício. Não, no segundo agora, no seu exemplo. Ah, mas você deve ter tentado acessar, você deve ter tentado usar o circunflexo, não foi? Coloquei aqui no chat. Deve ter tentado usar o acento circunflexo para fazer o elevado, é isso? Sim. Esse aí não roda, ele não funciona no Portugal Studio, viu, Jefferson? Ele não funciona. Ah, beleza. Aí depois eu vou mostrar para vocês, Jefferson, como é que faz raiz quadrada, como é que faz elevado no Portugal Studio. Mas ele não aceita essa forma no Portugal, não roda, não funciona. Bacana, tá? Obrigado. Aí depois eu vou mostrar para vocês a biblioteca matemática que vocês vão usar para poder fazer esse tipo de coisa. Eu digitei igualzinho, assim, eu procurei digitando, né, igual o senhor fez. Quando você, por exemplo, digite o número, ele já fica amarelo, eu digitei tudo igualzinho, mas ele também deu erro. Não sei se foi alguma coisa que eu fiz. Mas igual o meu? Esse meu, do jeito que tá? Digitei igualzinho, assim, igualzinho na tela, igual o tal do senhor, o exemplo, eu fui digitando. Só que aí eu usei as ferramentas do teclado, né? Eu não sei se precisa usar alguma ferramenta não permite, que nem você está falando, né? E aí deu erro? E aí ele apresentou erro ou não? Eu não entendi essa última fala sua que você tinha falado. Você usou algumas ferramentas e ele deu erro, é isso? Será que ele caiu? Acho que ele caiu, hein? Ele estava conversando comigo, tô achando que ele caiu. Pô, Tá. voltou?
Voltou. Ah, então, eu usei a escrita normal, assim, e ele vai pegando, né, as cores amarela, onde é real, onde já fica em azul, mas não deu erro também. Bota aí no chat para a gente dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui. Bota aí no chat. Aí são os erros, né? Os erros. O símbolo média foi declarado como uma variável na linha 3. Você não quer colocar o código, por favor, Fernando? Que esses são os erros, né, que você colocou, né? São os erros. Se você puder colocar o Danilo, né? Danilo. Se você puder colocar, Danilo, o código, que aí no código a gente consegue ver qual seria o erro. Você tem ele aí fácil? Tô selecionando aqui. Tá bom. Enquanto isso, pessoal, o restante da sala, aí, se puder ir testando, aí ver se rodou, se funcionou. Aqui rodou legal, professor. Rodou? Acabou que apagou aqui, apaguei sem querer. Mas acho que eu fui selecionar e no copiar ele, parece que ele apagou. Dá um Ctrl Z. Se vocês der um Ctrl Z, ele volta. Ctrl Z. A tecla Ctrl e a tecla Z. Aí ele volta. Letícia rodou. Legal, Letícia. Professor, aqui nesse programa aqui, tem algum jeito, vamos supor, de eu escrever o programa num lugar e essa parte de baixo aparecer em outra tela, alguma coisa parecida com isso? Ou não? Ah, você está falando, tipo, criar um executável, né? Isso é possível? Dá sim. Mas aí nessa versão da nuvem, eu acho que não dá para fazer. Aí teria que ser só naquela versão desktop, né? Que ela tem bem mais ferramentas. Aí dá para você gerar um executável e esse executável roda em qualquer máquina, qualquer computador. Tá? Beleza. Legal. Imagina. O Edinaldo testou aqui, deu certo, né, Edinaldo? 40 dividido por 2, legal. Mas aí, Danilo, vai tentando aí, Danilo, assim que você conseguir recuperar o exercício. Ah, ele conseguiu. Conseguiu aqui. Está aqui o código do Danilo. Estranho, Danilo. Aparentemente está tudo correto, hein? Ah, então, eu não sei se foi, sei lá, eu achei que, por exemplo, eu digitei digite, eu coloquei D minúsculo, não sei se é obrigatório colocar maiúsculo, né? As aspas que você colocou ali, qual que é? No lado do 1. Isso. Mas não é aspas simples. Não é aspas simples, tem que ser aspas dupla. Sabe? Não é a crase, né? Não é o apóstrofo. Não é aspas simples, tem que ser aspas dupla. Você tem que pressionar a tecla Shift e o aspas duplas que está em cima. Sabe como? É o aspas dupla. Vou tentar novamente aqui só por tema, para ver se dá certo. Tá. Mas enquanto isso, vai testando aí, Danilo. Eu já vou botando o próximo, que eu tenho mais um ainda para finalizar com o pessoal. Eu já estou quase batendo as 11 horas, hein, pessoal? Já estou quase batendo as 11. O pessoal vai ficar bravo comigo, hein? Danilo falou que eliminou os espaços e aí deu certo. Legal. Ó, tenho mais um, pessoal, que eu quero fazer com vocês na aula de hoje. Tá? Vou pular aqui o Python, tá? Vou deixar isso para as próximas aulas, a linguagem Python. Eu vou pegar um outro exemplo, pessoal. É o último, no caso. É o último exemplo. Vocês estão vendo aí meu slide? Então, né? Sim. Então, tá. Vou para o último, pessoal. Qual que é o último exemplo? O último exemplo, eu vou querer fazer agora o cálculo da média de 3 valores. Vocês acabaram de fazer o cálculo da média de 2 valores, correto? Agora vocês vão fazer o cálculo da média de 3. Concordam comigo, pessoal, que vocês podem pegar o mesmo exercício e mudar ele, modificar ele? É só mudar, né? Você pode dar uma alterada nele. Não precisa criar um novo código, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Basicamente, a mesma ideia do cálculo da média de 2 valores, e agora vai ser média de 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou junto com vocês,
eu vou lá na tela do meu ambiente para a gente poder fazer a alteração. Tá joia, pessoal? Vocês vão visualizar agora. O pessoal já está precisando sair, né? Eu estou vendo aí, mas vamos que vamos, pessoal. Está acabando. É o último mesmo. Esse é o último, está acabando. Tá? É o último mesmo, é verdade. Ó, vou pegar o mesmo, tá, pessoal? O mesmo exercício. Já tinha... Ó, perceba as alterações que eu vou fazer aqui, ó. Eu já tinha as variáveis média, A e B. O que eu vou fazer? Eu vou inserir também a variável o quê? C. Perceberam que eu criei mais uma terceira variável, pessoal? Criei a variável C. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma terceira entrada de dados. Já fiz a entrada de dados do primeiro número, do segundo, e agora eu vou fazer do terceiro. Só que o terceiro número, quem é, pessoal? É a variável C. Eu criei lá em cima. E no cálculo da média, pessoal, eu vou ter que mudar o cálculo também. Eu vou ter que fazer A mais B mais C. E tem uma última alteração que tem que ser feita, pessoal. Vou perguntar para vocês. O que está faltando alterar nesse código? Está faltando alterar uma coluna. Alguém sabe? Para fechar? Exatamente. Júlio, João, exatamente. Exatamente. Tem que dividir por 3. Então, altera aqui o 2 por 3 e mando rodar. Tá? Aí ele pede os valores, né? Número 8, número 10. Agora pediu um terceiro número, é o 6. Somou os 3 números, dividiu por 3, a média vale 8. Legal? Conseguiram alterar aí, pessoal? Vou pedir para vocês tentarem fazer esse ajuste aí. Tá? Tentem fazer o ajuste ali parecido, semelhante com o ajuste que eu fiz. Só nota final do semestre, João Pedro? Não, você vai bem, hein, João Pedro? Você tem que ir bem na matéria, hein? Deu certo, meninos? Que bom, que bom. Show de bola. Tenta fazer então aí, para fechar com chave de ouro. Legal. Deu certo, senhor. Show de bola. E aí, pessoal, a parte do Python eu vou deixar para explicar para vocês nas próximas aulas, tá? Senão fica muita coisa, né, para um único encontro. A parte da linguagem Python. Legal? Acho que hoje já tá bom, vocês já conheceram o Portugal Studio, já programaram um pouquinho nele, tá? E também, pessoal, já quero deixar avisado que vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem lá no EAD essa semana, tá? Não esqueçam. Tá bom? Vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem lá em Portugal Studio essa semana, mas vai ser uma atividade bem simples, vai ser bem parecida aí com esses algoritmos que vocês acabaram de desenvolver no Portugal Studio. Legal, pessoal? Show de bola? Olha aí, pessoal, vamos terminar antes das 11, hein? Beleza, esse deu certo, esse era um pouquinho maior, acabou dando certo. Fechou. Que bom, fico feliz. Que bom que deu certo, meninos. Então, meninos e meninas, eu já vou interrompendo aqui a gravação, para o arquivo não ficar